Espero que todo mundo esteja bem aí, valeu? Continuem se cuidando, tá bom, meu povo? Espero também que tenham gostado das últimas aulas, que essa supere a expectativa. Bom, galera, vamos dar início à nossa aula aí, abordando o passado simples, tá? Mas antes disso, vamos rapidinho falar sobre uma frasezinha pouco conhecida do dramaturgo chamado William Shakespeare, que diz o seguinte: To be or not to be? That is the question. E aí, ser ou não ser? Vamos dar prosseguimento à nossa aula aqui. Deixa eu tirar essa imagem pouco agradável da tela, só um minutinho. Bom, então bora lá. Galera, na última aula nós falamos sobre o Simple Past, só que na forma afirmativa, né? Todas as regrinhas dele lá, terminando em ED, IED e tal. Mas hoje nós vamos levar em consideração o seguinte, que tudo aquilo que foi dito na semana passada sobre o passado simples fica na semana passada, tá? Aquelas regras não vêm para cá, para essa semana, elas ficarão lá, porque elas pertencem somente à forma afirmativa. Então, aquele lance do verbo sendo modificado só vai pertencer à forma afirmativa, tá? Negativa e interrogativa não. Para negativa e interrogativa, nós vamos precisar do auxiliar did, que é o passado do do. Beleza? Então, did, iniciando a frase nas interrogativas, did not ou didn't para as negativas. A gente vai vendo isso aí ao decorrer da nossa aula. Forma negativa. Para formar uma oração negativa no Simple Past, usa-se did not para todas as pessoas. Por quê? Porque a gente já viu que não vai flexionar, não vai variar, tá bom? Por favor, então é did not para todo mundo. Então, nós vamos utilizar esse did not para todo mundo, porque não vai variar, tá? Repete-se em todas as pessoas. Então, o verbo auxiliar did not, no caso negativo, posiciona-se sempre entre o sujeito e o verbo principal. É isso que a gente tem que se ligar. Ele vai ficar no meio entre, na verdade, o sujeito e o verbo principal. Tá? Dá uma olhadinha aqui, galera. Então eu tenho todas as pessoas aqui, singular e plural. E olha para isso aqui. O que acontece aqui? Olha, did not work para todo mundo. Não variou. Olha só que maneiro. Não flexionou. Da primeira pessoa, por exemplo, do singular, para a terceira do plural ficou tudo igualzinho. Professor, mas por que que o verbo se manteve aqui e lá na afirmativa ele teria um ED aqui para ser passado? Simples. Porque quem faz o passado agora é esse cara aqui. É ele que transforma o verbo à sua frente. Claro, tendo esse negativo aqui, o not aqui, a gente vai ter então um verbo negativo, um passado negativo. Tá bom? Formas abreviadas. Did not, ou a forma abreviada desse camaradinha did not aí, didn't. Então é o did, N apóstrofo T vira didn't. Já sei, lá na nossa sala de aula seria assim, professor, e qual é a forma correta, professor? Did not ou didn't? E a minha resposta seria as duas, ambas, tá? Vale lembrar que didn't, que as formas contraídas são mais usuais do que a forma normal, tá? Exemplos aí, ó. Steve didn't work as much as Paul. Steve não trabalhou tanto como Paul, ok? Então, dá uma olhadinha. Didn't work, tá? Transformando esse verbo work em passado negativo. Mais exemplos. He didn't pay the bill. Ele não pagou a conta. She didn't work yesterday. Ela não trabalhou ontem. He didn't taste the pasta at lunch. Ele não provou a massa na hora do almoço. He didn't say that. We didn't say that.
Nós não falamos isso. Olha a estrutura da negative form. Sujeito, did not, verbo no infinitivo sem to. Então, galera, é aquilo que eu falei com vocês. O did not entre o sujeito e quem? E o verbo no infinitivo sem a partícula que indica infinitivo aí, ó, to, tá? Sequência. Forma interrogativa. Caraca, já vem um professor falar mais uma vez. Meu Deus, eu não aguento mais. Já vem um professor falar que nas interrogativas, toda vez vai ser iniciada por um verbo ou por um verbo auxiliar na língua inglesa. Caraca, eu tô cansado de ouvir o professor falar isso. Mas é verdade, não é isso? É exatamente dessa forma, tá? Então, interrogativas iniciadas por um verbo ou por um verbo auxiliar. Ok? Bora lá. Como a gente está falando do did, nesse caso, é esse cara que vai iniciar a nossa frase. Então, olha, para formar uma oração interrogativa no past simple, usa-se did antes do sujeito. O verbo permanece no infinitivo sem o to, uma vez que no simple past o verbo não é flexionado. Tem um errozinho aqui, mas simples. O verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo isso em todas elas, tá? Então, dá uma olhadinha. Did I work? Did you work? Did he work? Did she work? E lá no plural, por exemplo, na terceira pessoa, did they work? Tá? Atenção aí, tá? Se liga, ó. Did no início para todo mundo. Nesse caso aqui, o pronome, tá? Poderia ser um substantivo ou mais. E o verbo principal, o work, no infinitivo sem o to. Bom, exemplos. Did he call me yesterday? Ele me ligou ontem. Why did he do that? Por que ele fez isso? Did you drink wine last night? Você tomou vinho ontem à noite? Did you clean your bedroom? Essa aí é a pergunta que muitas mães devem estar fazendo, hein? Did you clean your bedroom? Você limpou o seu quarto? When did he confess the crime? Quando ele confessou o crime? Tá? Olha a estrutura. Interrogativo e forma. Did mais sujeito, ok? Mais verbo no infinitivo sem to. Lá na negativa, o did ficava entre o sujeito e o verbo, né? Agora, o didn't, sujeito e o verbo. Agora não, agora ele inicia a frase, tá? Pessoal, então, espero que todos tenham gostado. Espero estar alcançando aí a expectativa de vocês, tá bom? E conseguindo realizar o trabalho da melhor forma possível. A todos aí, até mais e um grande abraço.